Existe um plano diabólico para salvar o Banco Master e enterrar as investigações lá no STF. Então presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Etanol 2,99, São Paulo. Tem lugar que tá 2,50. Gasolina quase 59. Estava na casa dos R$18. Em cima disso aí, diminuição do ICMS e a venda direta do etanol. Então, não foi canetada. Foi trabalho dentro do parlamento, Congresso, a maioria. E deixa claro, toda a bancada do PT no Senado votou contra a redução do ICMS. Ou seja, o PT foi contra a redução do preço do combustível. Já está valendo o aumento de impostos, veja só, hein? 2 de janeiro, aumento de impostos sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. E também começam a valer hoje mudanças da reforma tributária para o mercado imobiliário. As novas regras criam uma espécie de CPF dos imóveis, que padroniza registros e fecha o cerco à informalidade dos aluguéis. Todo imóvel tem o chamado valor venal, que é a estimativa de preço feita pela prefeitura para calcular impostos como ITCMD e ITBI, pagos nas transações imobiliárias, e do IPTU, cobrado anualmente. Esse valor é baseado em critérios técnicos como localização, metragem, idade e padrão de construção. Necessariamente não reflete o preço real de mercado, que é determinado pela oferta e demanda. Agora, a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, anunciado com a reforma tributária, com a promessa de simplificar a posse dos imóveis e dar segurança jurídica aos proprietários, traz uma preocupação. Especialistas acreditam que o novo modelo vai criar um valor de referência nacional e pressionar estados e municípios a atualizar o valor venal dos imóveis, mexendo no bolso do contribuinte. Com o aumento do valor venal, o valor calculado, ele passa a pagar mais impostos. É mais ou menos como a tabela FIP do automóvel. Às vezes um valor do veículo é R$100 mil, mas você não consegue pegar R$100 mil. Você pega R$80 mil. Só que você vai pagar os impostos pelos R$100 mil. O CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que já está sendo chamado de CPF dos imóveis, começou a ser implantado em novembro e deve ser concluído em dezembro de 2026. Os proprietários não precisam fazer nada. O cadastro será feito pelos próprios cartórios. Todas as transações imobiliárias vão aparecer no cadastro. Através do cruzamento de dados, esse novo sistema também vai servir para detectar fraudes na hora de informar valores sobre a compra e a venda de imóveis, heranças, doações e na declaração de imposto de renda sobre os aluguéis. Para este advogado, muitos casos irão parar nos tribunais. Que vai ter o aumento? Eu entendo que sim. Alguns casos vão ser necessários entrar com mandado de segurança ou algum outro remédio para a gente discutir a revisão desses valores. Agora, os ótimos índices do governo Lula são índices. Eu não sei, eu acho que a população não come índice. Estatística não é uma coisa real. Por exemplo, eu vi uma propaganda do governo num desses cartazes luminosos, falava assim: o menor índice de desemprego da história. Isso aí, o cara que fez esse cartaz aí é louco. Mais da metade do país não tem emprego. Não existe emprego. A economia industrial retrocedeu aí de uma maneira espetacular. O que você tem aí não é emprego. Além de você ter milhões de pessoas no Bolsa Família, que mostra que isso aqui não pode ser considerado o menor índice de desemprego da história, você tem aí uma quantidade de gente industrial no subemprego. Então, eu acho assim, ninguém come índice. Na hora da eleição, isso aí não vai pesar tanto quanto parece, não. Uma boa propaganda em torno do Alexandre de Moraes ganha mais votos do que o índice do governo. Então, eu não vejo muito sentido na cautelar. E segundo, menos ainda, se ele não postou nada, se ele usou a rede social como um telefone. Eu não vejo o menor sentido, não tem risco de fuga, não tem nada que viole a ordem jurídica. Eu não vejo o menor sentido. Essas ações de Alexandre de Moraes só servem para manchar um processo. Isso é muito ruim. Pois é, Paulo, nós temos falado sobre isso já há algum tempo, sobre essa nossa desconfiança. Não vou nem dizer perplexidade, mas ao menos um certo ceticismo prudente quando a gente observa pessoas como a Malu, não somente ela, outros jornalistas agora do Sistema Globo, por exemplo, e de outras emissoras do mainstream jornalístico se juntando para, surpreendentemente, verificarem algo que nós já estamos falando há bastante tempo, em que há, de fato, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes,
um violador de direitos humanos, alguém que avança sobre a Constituição, que rasga a Constituição por diversas vezes, que promove a censura, que é vedada, inclusive numa cláusula pétrea da nossa Constituição, que mais do que isso, já vem há muitos anos utilizando um instrumento ardilosamente de perseguição política para uma caça realmente às bruxas, como falou o próprio presidente Trump, se referindo a esse processo no Brasil, mas que o que me chamou a atenção, eu vou te dizer, não é nem tanto essa possível vingança dele contra a jornalista ou contra os jornalistas. Veja que, na verdade, eu até acho muito difícil que o ministro Alexandre de Moraes queira comprar essa briga, porque não é somente o jornalismo que, de repente, se despertou para as arbitrariedades. Veja que houve uma entrevista vazada do Cacai, aquele advogado ligado à esquerda, ligado ao PT, que frequenta o Supremo Tribunal Federal, de bermuda até, ali vai fora do expediente para resolver questões. E ele fez uma declaração muito interessante, porque ele admite que foi o próprio ministro Toffoli que o convidou para ir ao STF para o anúncio daquele processo que dá início a toda essa bola de neve de inconstitucionalidade, que foi o tal do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Quando ele atribui o ministro Alexandre de Moraes, ou ao ministro Alexandre de Moraes, a relatoria, ou seja, ele sem a escolha do juiz natural, que é feita teoricamente por sorteio, né? Espero que não seja um sorteio parecido com esse aí da Mega Sena da virada, mas um sorteio lá no STF, diz o Cacai, olha só. Quando lá em março de 19, o ministro Toffoli presidiu o Supremo e ele falou: Cacai, você vai ao Supremo hoje? Posso ir. Ele diz: eu vou anunciar uma coisa importante que você estivesse lá. Ele anunciou o inquérito, que é chamado inquérito da fake news. Eu falei: Toffoli, é óbvio que defenda isso, como amigos da corte, vocês são advogados mais antigos. É difícil dizer isso, nós somos os mais antigos que atuam no Supremo. E aí eu disse: Toffoli, é óbvio que você tem o direito de abrir regimentalmente, mas distribuir para o ministro Alexandre, fere o juiz natural. Ele disse: eu não posso te dizer nada, só estou te dizendo que está acontecendo muita coisa e que nós estamos sendo ameaçados. Que ele advertiu o Toffoli de que, olha, cuidado, porque isso aí você está ferindo, você atribuindo diretamente ao Alexandre de Moraes a relatoria. E olha o que o Cacai falou. Ele diz o seguinte: não, mas o Toffoli falou, nós estamos sob ameaça. Nós estamos sob ameaça e por isso eu tive que dar a relatoria ao Alexandre de Moraes. Nós quem, cara pálida? Quem que estava sob ameaça? E para o Cacai revelar isso, eu vou te dizer uma coisa, Paulo. O Cacai, ele é uma voz, assim como essa jornalista e outros tantos jornalistas, são vozes do sistema e, em especial, do governo Lula, que paga, e o Cacai é um conhecido ativista desses grupos de esquerda. Se ele está fazendo esse tipo de recado ao Toffoli agora, aquele Toffoli que apareceu com a cara toda arranhada, todo arrebentado, dizendo que foi um acidente doméstico, esse mesmo Toffoli agora recebe um recado do Cacai contando bastidores da época em que ele atribui a Alexandre de Moraes uma relatoria, que foi o início. E lembre quem eram os ameaçados na época. Nós temos pelo menos 2 ameaçados naquele período. O próprio Toffoli e o próprio ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque havia auditores da Receita que tinham chegado nas esposas do Toffoli e do ministro Gilmar Mendes, e até as investigações da Lava Jato também estavam começando a chegar ali nos ministros da Suprema Corte, e com isso houve uma reação do sistema. Então o ministro Alexandre de Moraes é o cão que é colocado ali como um cão de guarda do sistema, faz a reação, e ele inclusive afasta os auditores fiscais. E um desses auditores, inclusive, infelizmente, já faleceu e nem viu o final, o desenrolar daquilo, que descobriu algo que agora volta a ser falado pelo mainstream jornalístico, que as esposas dos ministros e os seus escritórios de advocacia fazem parte desse sistema mafioso de poder em Brasília. E sabe o que me chamou a atenção, Paulo? É que o Cacai, que integra essa estrutura, ele falou na entrevista essa que vazou o seguinte: olha, esses escritórios das esposas dos ministros estão agindo com muita violência, estão vindo com muita força. Então, olha, algo me diz, Paulo, que a gente, já falamos sobre isso na semana passada, é necessário a gente entender que essa é uma briga de cachorros grandes. Na verdade, é o sistema financeiro que está brigando em disputa, um grupo liderado pelo presidente Michel Temer, que foi contratado pelo Banco Master para tentar destravar ali a compra do BRB. Mas nós temos também o Toffoli, que teoricamente é ligado ao governo, mas agora toma essa chamada do Cacai. Então eu digo para você, nessa briga, talvez esteja a luz no fim do túnel para o país. Porque a crise institucional que nós estamos enfiados, e estamos cada vez mais submetidos às consequências dessa crise,
ela não tem uma solução negociada no campo político muito fácil, não. Mas talvez a CPMI do Banco Master e principalmente esse atrito entre os grupos que se uniram para derrubar Bolsonaro, porque esses grupos não eram aliados, eles eram competidores do sistema financeiro. E agora eles estão em dois grupos bem definidos. Um do lado de Lula e do governo do PT. Outro do lado de Temer e daqueles que traíram na época do impeachment da Dilma Rousseff, que se juntaram episodicamente para derrubar Bolsonaro, mas parece que agora estão em ruptura. E no nosso caso, eu digo para você com toda sinceridade, nessa disputa eu torço pela disputa, Paulo. Olha só, o site aqui do David cita bilhete premiado de madrasta de Moraes e outros casos suspeitos. Peraí. Abre, por favor, rapidamente aqui o artigo. Olha aí, a madrasta de Alexandre de Moraes afirmou ser vencedora de um dos bilhetes da virada de 2020. Revelação aqui do David Agep, tá? No entanto, o prêmio de 162 milhões não foi sacado dentro do prazo de 90 dias e acabou destinado ao FIES. A mulher, identificada como costureira de São Paulo, afirmou ter feito a aposta presencial e que sua condição de epilepsia atrasou o resgate do valor. A madrasta do ministro do STF procurou a Caixa e o PROCON, mas a instituição manteve que se tratava de aposta eletrônica. Ela apresentou um bilhete rasgado, dobrado, amassado, enfim, e que o prazo tinha sido expirado. Em 22, uma carta aberta à nova presidente da Caixa trouxe o nome completo. O CPF mencionou a ação judicial contra a Caixa Lotérica. A partir daí, o David fez aí aprofundou essa história e agora eu quero ouvi-lo. Ô, David, que negócio é esse? A madrasta, ou seja, a mulher que é casada com o pai do Alexandre de Moraes e um bilhete da sorte, meu Deus do céu, explica pra gente. Pois é, Cláudio, são infinitas as coincidências nesse país, né? A madrasta do Alexandre de Moraes, ela disse que participou desse concurso, desse sorteio de 2020, ou seja, a mega da virada de 2020 para 2021, e existe um prazo para você se apresentar quando você ganha o prêmio, tá? Quando o seu número é sorteado, são 90 dias. Depois desses 90 dias, lembrando que até então era o maior prêmio da história da Mega Sena, mais de 300 e poucos milhões, tá? E a Caixa anunciou 2 ganhadores. Um ganhador recebeu o prêmio, ele se apresentou, e o outro nunca apareceu. Então gerou, assim, foi um mito instantâneo, né? Foi uma comoção popular instantânea. Se virou, né, memes, virou, assim, uma sensação do momento, aquele mistério. As pessoas adoram isso, né? Um mistério de quem foi aquele ganhador que não se apresentou, não apareceu para ganhar o prêmio. E se você não aparece para ganhar o prêmio, ele é distribuído para o FIES, ele é entregue para programas sociais, né? O FIES é um programa do governo federal para financiar estudantes de universidades, tá? Estudantes de universidades, tá? Mas tá ali. Eduardo precisa retornar ao Brasil para manter cargo de escrivão na PF. Eduardo estava licenciado, sabe? E na maior parte dos empregos públicos, tem gente que fica licenciado às vezes por anos, não acontece nada. Vocês sabem que isso aqui é o que está acontecendo, né? Tem uma motivação muito clara. É demitir Eduardo da Polícia Federal, né? Tirar o cargo dele. O cargo foi obtido através de concurso público, não foi dado por ninguém. E aí fala que tem que voltar para o Brasil, sabendo que ele não vai voltar para o Brasil, né? Sabendo que não pode. Aqui são as ações do governo Lula, né? Para mostrar todo o seu amor, seu carinho, como é que funciona a democracia brasileira. Aí Eduardo gravou um vídeo ontem para falar sobre isso. Primeiro eu vou ler ali a curta mensagem que ele escreveu. Eu não abdiquei de todos os privilégios parlamentares para me sujeitar aos caprichos dos bajuladores de tiranos que chefiam atualmente a Polícia Federal. E a Gestapo, faço que bem entender, com meu concurso público, jamais trocaria minha honra por emprego na burocracia pública. Vamos ouvir o Dudu. Depois de não ter sido reconhecida a minha liderança da minoria e ter sido feito de tudo para que eu perdesse meu mandato, de fato, isso acabou sendo oficializado pelo presidente Hugo Mota e a mesa diretora, não pelo plenário da Câmara, como deveria ter acontecido, mas a cassação do meu mandato ocorreu dia 18 de dezembro. No dia seguinte, como se já estivessem esperando por isso, saiu no Diário Oficial da União a perda do meu mandato e a ordem para que eu retornasse à atividade na Polícia Federal, pois eu sou policial federal concursado, tendo ingressado na Polícia Federal em 2010. Bem, eu não recebo com surpresa na data de hoje, dia 2 de janeiro, para que eu retorne ao meu trabalho normal, né? Nós gostaríamos de ver o serviço público prestando esse tipo de atenção e preciosismo no combate a verdadeiros traficantes, assassinos ou criminosos do colarinho branco. Mas bem sabemos que aqueles que têm bons contatos na Suprema Corte Federal, esses amigos dos reis,
nada acontece. Então eu recebo com orgulho mais esse capítulo da perseguição judicial. É óbvio que eu não tenho condição de retornar ao Brasil agora, vocês estão vendo, né? Jair Bolsonaro, mesmo após 2 cirurgias, dias depois, retorna para a carceragem da Polícia Federal, enquanto que situações muito mais tranquilas, como por exemplo a do ex-presidente Fernando Collor, que tem a apneia do sono, ele está em prisão domiciliar. Então fica aqui mais esse registro de que nós não vivemos no Brasil uma normalidade democrática. Há um Estado persecutório com uma pessoa translocada, abusando do seu poder. Então eu ficarei firme, não entregarei meu cargo na Polícia Federal de mãos beijadas, vou lutar por ele, porque eu sei que eu sou uma pessoa que batalhou para ser aprovado nesse concurso. Eu sei que querem pegar a minha aposentadoria da Polícia Federal, porque eu contribuo para a PF, não contribuo para a aposentadoria de deputado federal, bem como o meu porte de arma e a minha pistola Glock, que é abrazonada da PF até hoje. Então eu sei que querem me prejudicar, não o Alexandre de Moraes principalmente, junto com o governo Lula, mas ainda assim eu vou fazer de tudo para evitar que se atinja o objetivo desses malfeitores. Um dia a conta chegará para eles e é por isso que eu tenho aqui que fazer esse vídeo, postar nas redes sociais e também falar com a imprensa, para que tudo fique devidamente registrado, porque uma hora essa conta chegará. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, nós venceremos. Tá aí, né? Não vou falar mais nada. Mas vamos lá. Ontem tivemos aí a prisão do Felipe. E aqui só uma matéria só para ilustrar, né? Polícia Federal prende Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após ordem do Dom Pedro III. Em 29 de dezembro, Dom Pedro III havia determinado que a defesa de Felipe Martins esclarecesse em até 24 horas uma possível violação das medidas cautelares impostas no âmbito da ação penal, né? Quais medidas cautelares? Ele teria usado, né, o LinkedIn. Ele teria acessado. O ministro alega que Felipe Martins acessou sua conta naquele mesmo dia para buscar perfis de terceiros. O ex-assessor de Bolsonaro estava proibido pelo Supremo de usar as redes sociais. Em explicação ao Dom Pedro III, a defesa de Martins diz que ele não usou a rede social nem fez publicações. Os advogados afirmaram que o perfil está sob controle deles para preservar provas, organizar informações relevantes ao processo e auditar os históricos digitais. Aspas, frise-se com a exatidão que o caso exige, o defendente não utilizou a plataforma LinkedIn nem realizou qualquer ato de manifestação pública ou comunicação por meio dela. Fecha aspas, né? Argumentou a defesa na manifestação enviada ao Supremo. No despacho da ordem de prisão, Dom Pedro III escreveu que não havia dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que a própria defesa reconhece a utilização da rede social, não havendo qualquer pertinência da alegação defensiva, no sentido de que as redes sociais foram utilizadas para preservar, organizar e auditar elementos informativos pretéritos relevantes ao exercício da ampla defesa. O ministro afirmou que Felipe Martins, essa parte é melhor, demonstrou total desrespeito pelas normas impostas. Ele não foi um desrespeito qualquer, foi um total desrespeito e principalmente pelas instituições democráticas. Vamos botar que Felipe Martins tenha acessado o LinkedIn. Imagine, você abriu o LinkedIn, mas porque você tem lá cautelar, você não tem nenhum respeito. Você tem o seu total desrespeito pelas normas impostas e pelas instituições democráticas. É uma tentativa de golpe de Estado, basicamente. E essa decisão, né? Não sei nem se ele está no Brasil. Aspas, em virtude de que, ao fazer uso das redes sociais, ofende as medidas cautelares aplicadas, assim como todo o ordenamento jurídico. Pois é. Felipe Martins tem que tomar uma aula com Toffoli. E o próprio Careca aí, para aprender, né? Como é que segue direito o ordenamento jurídico. O Gilmar Mendes também. Até, Gilmar, me ensinei a seguir o ordenamento jurídico, assim, ó, como mando figurino. Não basta prender, tem que maltratar. Cadeia para onde Felipe Martins foi levado tem registro de superlotação e condições precárias. Não basta prender, tem que maltratar. Aí, gente, você vê como são as coisas, né? Demetrio Magnoli aí tá meio golpista esses tempos, tá meio bolsonarista. Aí ele não comprou muito a tese da defesa do Estado Democrático de Direito das instituições.
a ponto dele atacar veementemente aí a atenção do ministro. Vamos aqui ouvi-lo. Então, eu não vejo... Primeiro, eu não vejo muito sentido na cautelar. E segundo, menos ainda, se ele não postou nada, se ele usou a rede social como um telefone. Eu não vejo o menor sentido, não tem risco de fuga, não tem nada que viole a ordem jurídica. Eu não vejo o menor sentido. Essas ações de Alexandre de Moraes só servem para manchar um processo que, sem essas manchas, né, não poderia ser atacado. Isso é muito ruim, porque essas manchas permitem que se ataque um processo histórico no qual golpistas foram condenados. Não há a menor necessidade do juiz inventar um código penal próprio que acaba manchando a lisura do processo. Pois é, né? Não dá, velho, pra ver o que tá acontecendo e achar normal, gente. Simplesmente não dá. Mas tudo bem. A pergunta que deveria ter sido feita desde o início e que ninguém fez foi o seguinte. Como descobriram que Felipe Martins, né, teria supostamente utilizado o LinkedIn? Ele não fez postagem nenhuma. Essa pergunta poderia ter feito no início. Não foi feita. Mas agora... não precisa nem ter que fazer essa pergunta porque já temos a resposta, né? Como é que esse caso aconteceu? O que motivou essa prisão do Felipe? Quem que fez essa denúncia? Folha de São Paulo nos conta. Militar demitido do MEC denunciou, né, ao Careca, ex-assessor de Bolsonaro que foi preso. O coronel aposentado da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquette, demitido de um cargo no MEC, no governo Bolsonaro, foi o responsável por denunciar ao ministro o descumprimento da medida cautelar do Felipe Martins. Em 29 de dezembro, Roquette enviou e-mail, olha só, ao gabinete de Dom Pedro III, avisando que Martins havia consultado na véspera o seu perfil no LinkedIn. O ex-assessor de Bolsonaro estava naquele momento em prisão domiciliar impedido das redes sociais. Aspas, eu não possuo relação com o referido indivíduo, não houve qualquer interação que justificasse tal visita. Entendo que a ocorrência descrita pode indicar possível descumprimento de determinação judicial, o que justifica a comunicação imediata ao órgão competente. Você vê que ele realmente queria que o Felipe Martins fosse preso, acrescentou o Roquette, que pediu que sua identidade fosse preservada pelo ministro. Ainda mais é um covarde, né? É um X9 covarde. Em razão disso, Moraes determinou a prisão preventiva de Felipe Martins. Roquette tem um histórico de atritos com bolsonaristas, desde que foi demitido em março de 2019 de uma diretoria do MEC. A demissão dele e de outros militares ocorreu após pressão do filósofo Olavo de Carvalho. Desde então, né, o coronel tem feito ataques e denúncias contra olavistas, e o Felipe Martins é um seguidor do filósofo. Como é que vocês sabem que ele pediu para ele não ser, né, revelado? Porque ele mandou e-mail, né? E o e-mail tá lá na denúncia e rodou na rede social. O Cláudio Dantas divulgou, né? Tá ali na Metrópolis também. E-mail de militar levou Dom Pedro III a mandar prender Felipe Martins. Aí tá ali, ó. Primeiro ponto, ó. Pedido de sigilo. Reserva de identidade. Venham de forma identificada apresentar a presente notícia de fato e requerer expressamente a reserva de identidade /sigilo sobre meus dados pessoais e quaisquer elementos que possam me identificar por receio de retaliações. Pois é. Aí tá ali, ó. O chefe de gabinete do ex-ministro. Canal de ouvidoria em recesso. Observação, canal de ouvidoria em recesso. Ele mandou direto pro gabinete do cara. Ele mandou direto pro e-mail do gabinete. Vai. Denúncia. Notícia de possível descumprimento de decisão judicial. Assunto. Notícia de possível acesso à rede social por pessoas submetidas a restrição judicial. Boa. Tá ali, ó. Felipe Garcias Martins. Parabéns aí. Parabéns, Roquette. Queria ficar escondidinho. Agora todo mundo sabe quem é. Mas vamos lá, gente. Teve esse caso aí, né? O pior já aconteceu. É importante ficar martelando o que está acontecendo, né? Mostrar todo esse processo. Mas, além disso,
porque isso daí todo mundo já vai fazer, né? Todo mundo já está fazendo. Ontem, inclusive, a defesa do Felipe Martins falou com a imprensa, né? Os seus advogados, né? Tanto acho que Schaefert, não sei o sobrenome de um, quanto Chiquinho também, falaram com os jornais, várias pessoas nas redes sociais, vários juristas de direita também analisando a decisão, mostrando que até a questão, você fala assim, usar a rede social, o André Marcília estava até apontando que às vezes usar a rede social só é caracterizado quando você realmente faz alguma postagem, alguma coisa, só acessar não estaria configurado como uso. Enfim, as pessoas já estão nesses embates, para um lado e para o outro. Mas, se você parar para pensar, né, como está ali na matéria da Folha de São Paulo, isso também aconteceu por causa dessa raiva, por causa dessa birra, né, do Roquette. E talvez se o Roquette não tivesse nem entrado no governo Bolsonaro, talvez isso não tivesse acontecendo. Mas acabou que o Roquette entrou. E vale a pena a gente entender um pouquinho sobre esse rapaz, né, sobre esse senhor, esse coronel da reserva e da aeronáutica. E ele foi demitido em março de 2019. Aqui vocês podem ver, né? Tem uma thread do Olavo de Carvalho, tem 14 pontos, que ela vai contar um pouco aí da história desse Roquette. E vamos lá, né? 9 de março de 2019. Olavo começa falando assim, ó. Eu nunca pensei que um dia leria a verdade no UOL, mas aconteceu. André Petros, 29 minutos, resumo da zona no MEC. Aí começa. O coronel Roquette apareceu no segundo dia de transição do governo, até se apresentou como aluno de Olavo e queria ajudar. Aqui já tem duas coisas curiosas, né? O cara apareceu na transição. Apareceu. Como apareceu? Apareceu. E mais, não, eu sou aluno de Olavo. Até hoje, a quantidade de gente que fica dando essa carteira, não porque eu sou aluno de Olavo, não porque não sei quem que é aluno de Olavo falou. Aí, ó. Considerar as pessoas por rótulo é muito fácil. Hoje em dia, gente, há muito tempo já, né? É muito fácil apresentar, não, eu sou apoiador de Bolsonaro, eu sou isso, aquilo, outro, né? Me dê seu like, me dê seu engajamento. Mas a gente tem que ter um pouco mais, né, de pés no chão, sabe? Um pouco mais de cautela, sabe? Para começar a abraçar as pessoas. De forma reiterada, vocês percebem. Gente que bate no peito, que eu sou mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro, e depois dá pra ruim, né? Veja a Joyce Hasselman, que falou que era mais fiel a Bolsonaro que os próprios filhos. Qual foi o final da Joyce? Então assim, Olavo aqui deixou claro, se apresentar como aluno dele, não vale em 2019, não vale mais hoje. Para de apoiar as pessoas pelo que elas dizem ser. Comece a analisar as pessoas de forma mais fria. Enfim. O Roquette ele colocou o ministro Vélez hospedado em um hotel na base aérea. Lá só entrava quem era das Forças Armadas e quem tivesse autorização prévia. O que então começou a fazer segurança do ministro. Então, assim, a priori o cara tá tentando ajudar. E veja, né? Você ter acesso a logística, coisas, isso pode pesar a seu favor. Isso pode ser usado tanto bem quanto por mal. Se fosse uma pessoa bem intencionada, podia realmente deixar o Vélez seguro, né, dos urubus, dos lobistas que queriam atrapalhar, mas de uma forma errada, você pode fazer o oposto. Você pode blindar, né, e isolar o Vélez de pessoas que realmente querem ajudá-lo e começar a vender lobistas como as melhores pessoas do mundo. Com a conversa de proteger o ministro, Roquette começa a afastar as pessoas mais próximas a ele. Destaca-se aqui os próximos ao Olavo. Entre esses, o de maior importância era o cientista político da UNB, Antônio Flávio Testa, que havia sido escolhido pelo próprio ministro ao cargo de secretário executivo, o segundo cargo mais importante no MEC. Foi até noticiado na época. Então ele não usou o poder que tem na mão, a estrutura que tem na mão para fazer o bem. Após conseguir puxar o primeiro tapete, Roquette, então, pede para ser remanejado de um cargo secundário na CAPES para o gabinete do Vélez. E, em seguida, já conseguiu encaixar o primeiro cavalo de Troia no ministério, Luiz Antônio Tosi, ligado ao ensino técnico e ao PSDB. Com a desculpa de que era um quadro técnico, iria ajudar. Olha a justificativa técnica. Não, porque precisamos de técnico. Tô cansado de ser papo de técnico. Tô cansado. Tem muita gente concursada aí na máquina que uma pessoa ideologicamente posicionada à direita estaria muito apta a gerenciar, a coordenar e falar quais são as diretrizes que os técnicos deveriam seguir. Esse papo de técnico já deu.
Precisamos na máquina de pessoas com ideologia e sem vergonha de assumir de que lado está. Cada vez mais Roquette vai afastando os outros assessores do ministro, determinando que os assessores apenas despachassem com ele, o Roquette, e que somente ele despachasse com o Vélez, isolando de vez o ministro. As reuniões passaram a acontecer com portas fechadas e dentro da sala somente ele, Vélez e o Tosi. Assim, por exemplo, decidida a questão da carta, diferente do que a mídia propagou de que os autores eram os alunos de Olavo. Mentira. Assim, foram cortando várias das propostas originais do ministro, como acabar com o Conselho Nacional da Educação, um espécie soviético que comanda o ministério e que é composto por pessoas ligadas ao MST, ao Movimento da Diversidade, à CUT, a Sindicato de Professores. E aí o pessoal fala, e as pautas, porque não sei o que pipipi, que popopô. Imagina que isso aqui que aconteceu nesse ministério, vocês acham que não aconteceu em outros vários ministérios? Imagina aqueles ministérios que, além do ministério em si, tem aqueles órgãos, tipo Ministério do Meio Ambiente. Que aí você tem a FUNAI, você tem o IBAMA, aí você tem uma trocenta coisa para você analisar ao mesmo tempo. É justo você chegar diante de um aparelhamento desses e falar, Bolsonaro, ei Bolsonaro, você não fez nada, Bolsonaro, não vai fazer nada, Bolsonaro. E antes que você já comece a levantar, né, a pulga do... Aí, ó, esse Roquette deve estar onde tá porque é milico. E Bolsonaro adora milico. Deve ser culpa de Bolsonaro, essa nomeação. Bolsonaro não ouviu Olavo de Carvalho, que disse que era para ser afastado dos milicos. Você tá pensando que você tá errado. A gente vai chegar lá. Vamos por partes. Com isso, as reclamações contra ele feitas pelos alunos do Olavo e até ex-alunos do próprio Vélez cresceram. A reclamação era exatamente por conta desse isolamento arquitetado pelo Roquette. O que se agravou após o episódio da carta, pois veio à tona a sensação de boicote perpetrado pelo coronel Roquette. Para continuar na sua investidura e se proteger de uma possível queda, Roquette começa o remanejamento interno dos assessores e rifou todo o gabinete do ministro, incluindo até o chefe de gabinete. Roquette, então, também começa a compor o novo gabinete do ministro com pessoas ligadas ao PSDB ou tiradas do gabinete do secretário executivo Tosi. Isso foi feito na véspera de uma viagem do Vélez por 3 países que durará 22 dias e deixará Tosi como ministro em exercício, ficando totalmente responsável pela montagem do gabinete. Imagine a cagada que isso vai dar. Também aconteceu no momento em que lobistas ligados a universidades especializadas em pegar dinheiro do ProUni e de outras áreas da educação começaram a pressionar pelo fim da Lava Jato da Educação. E Olavo terminava dizendo, o Roquette foi orientando do Paulo Roberto de Almeida, diplomata que foi exonerado pelo Ernesto esta semana por criticar o chanceler, o presidente e o Olavo, desenhando Roquette é o Bebiano do Vélez. E realmente se provou, né? Muito pior, Olavo. Muito pior. Olha o que o Roquette fez, sabe? Você trabalhar para colocar uma pessoa inocente na cadeia. Esse é o coronel da aeronáutica. E aí, diante disso tudo, gente, o que é que fica claro? Que se Roquette não estivesse na máquina, com certeza teríamos evitado os problemas. E por que Roquette estava na máquina? Chegaremos lá. Mas em parte, até já adianto, que é o seguinte. Por 2 razões. Primeiro, ele foi recomendado por alguém. Foi mesmo. E além dele ter sido recomendado por alguém, a direita tem um problema crônico de falta de quadros. A direita não possui pessoas para indicar para esses quadros. A direita não tem um movimento verdadeiramente organizado para, né, domesticar esse Estado brasileiro que só trabalha contra o povo, né, realmente assim ocupar e mudar a direção dele. A gente reclama muito, a gente fala muito das propostas que nós não queremos, mas pouco nós falamos das propostas que nós queremos e muito menos existe um trabalho para você realmente construir um grupo e ter banco de reserva. Chegue para o Valdemar, para o Kassab, para o Ciro Nogueira, para o Baleia Rossi, para o Marcos Pereira e para o Rueda. Chegue para qualquer um desses 6 e fala, rapaz, tem 500 cargos disponíveis. Tu consegue me ajudar? Ele te dá uma lista de 10 mil nomes. Só tem 500, ele dá de 10 mil, porque para ter dúvida que não vai faltar. Agora chegue
e fale para qualquer pessoa de direito, eu tenho 500 cargos disponíveis, vê se vai ter 100. Não tem. Não tem banco de reserva. E é muito fácil reclamar e jogar pedra. E aí, para falar disso com mais profundidade, e esse é meu trabalho, né? Eu sinto que eu sou a pessoa que pego pessoas diferentes e boto para elas conversarem entre si. A turma do Quinto Elemento escreveu um texto na véspera de Natal e cai com uma luva para explicar essa situação. A maturidade do projeto político. Temos aqui, né, nossos queridos Flávio Bolsonaro e a personalidade do ano de 2025, que foi Eduardo Bolsonaro. Aqui eu não estou aumentando, eu te desafio a fazer um exercício mental e encontrar uma pessoa que teve maior relevância em diversos eventos e episódios diferentes da política brasileira no ano de 2025 do que Eduardo Bolsonaro. Esse realmente aí não tem o que falar. É a personalidade do ano. Pro bem ou pro mal, foi o cara aí mais comentado de todos. Mas vamos lá. A turma do Quinto falava o seguinte: a falta de coordenação no apoio a Eduardo Bolsonaro e a tardia coesão em torno da candidatura de Flávio são a clara demonstração de que o movimento patriótico nacional ainda não amadureceu o suficiente. O bolsonarismo, embora tenha amplo apoio popular, não criou as macroestruturas que organizam o movimento político. O resultado é uma bancada heterogênea em que os deputados do PL não se sentem na obrigação de seguir uma liderança e muito menos uma agenda de longo prazo. E aqui é só um aspecto. A outra macroestrutura seria realmente ter um grupo organizado, uma militância organizada, pessoas para colocar na máquina para não precisar ter gente como o Roquete. Ao observar com atenção o cenário político nacional, percebe-se que existem de fato apenas dois movimentos realmente políticos com agenda para pautar a polis. De um lado, o petismo com seus associados. Do outro, o tucanismo. São as únicas forças que dispõem de uma estratégia de longo prazo e de uma ação consequente ao longo do tempo, orientada para conquistar ou preservar o poder. Todo o restante tem pouca relevância estrutural. No Brasil, confunde-se frequentemente o que seja um movimento político com o que é, em essência, apenas um aglomerado de políticos. O MDB, por exemplo, não se comporta como partido no sentido rigoroso do termo. Não apresenta estratégia, não possui objetivo definido. Funciona antes como um conjunto de votos disponível à venda a ser adquirido ora pelos tucanos, ora pelos petistas, na ausência de qualquer outro comprador relevante. Discute-se assim um conjunto de temas politicamente periféricos, enquanto a estrutura real do poder permanece praticamente intocada. Em termos objetivos, há três fenômenos políticos principais: o petismo articulado, o tucanismo articulado, cuja ligação com estruturas internacionais é mais profunda, e o movimento popular acéfalo. É o povo, que muitas vezes não encontra nem representação na classe política. Este movimento popular não chega propriamente a configurar um movimento. A gente chama, mas não é um movimento. Trata-se antes de uma revolta difusa da população. Não se pode falar em movimento político sem a existência de um objetivo claro. A direita sabe algumas coisas que ela não quer. A gente não aguenta mais essa perseguição estatal. Não aguentamos mais a agenda woke. Mas qual é o objetivo no final? É fazer o quê? É ficar rico? É fazer o quê, por exemplo? A gente não aguenta mais a violência urbana, tá? Mas qual é o objetivo? Vai fazer o quê quando chegar lá? O que aparece, no entanto, é um mosaico de objetivos dispersos: instaurar a democracia próspera e pujante, né? Resolver os problemas da segurança pública, sem descrever como é que isso vai ser feito, entre muitos outros. São milhares de objetivos soltos, absolutamente inconexos e, com alguma frequência, politicamente irrelevantes. Os tucanos, por sua vez, possuem um plano de longo prazo, contam com apoio internacional, dispõem de conexões orgânicas, configuram um movimento político estruturado, compreendem esse dado essencial, representam, em grande medida, a expressão local da nova ordem mundial, do globalismo e do poder exercido por organismos internacionais. Encarnam, portanto, esse conjunto de forças. Trata-se, em larga medida, da turma formada em torno da London School of Economics, herdeira direta da tradição fabiana. Tanto o tucanismo quanto o petismo se apresentam assim como ramificações locais de movimentos internacionais dotados de história, continuidade e doutrina. O primeiro, associado à tecnocracia globalista
de corte fabiano, né, o PSDB, e o segundo ao Movimento Comunista Internacional, com sua tradição de cerca de 150 anos. Assim, ao se considerar que correntes de ideias efetivamente estruturadas estão disponíveis no Brasil e o quadro se afunila, existem em termos amplos duas grandes matrizes ideológicas, o marxismo e o liberalismo. Apenas esses grupos apresentam uma agenda de longo prazo, um projeto político nacional. Como será possível deter esses agentes políticos sem apresentar uma agenda contrária? Como o bolsonarismo pode vencer sem ter um projeto político? E sem ter um projeto que realmente se coloque na mesa, palpável, como que você, inclusive, consegue olhar para essas pessoas, né, e falar, cara, quem está do meu lado, quem não está? Pessoal, acordem, estamos em janeiro de 2026 e as pessoas ainda repetem frases de efeito do tipo: se fulano pensa 80% igual a mim, ele é meu aliado. Você não sabe o que é 80% dos seus pensamentos. Você não sabe. Se eu te perguntar, sei lá, o que é que tu pensa sobre, sei lá, as verbas da FUNAI? Tu já parou para pensar sobre isso? Tu já botou no papel? Então como é que tu sabe se uma pessoa pensa 80% igual a você, se você não sabe o que é 100% dos seus pensamentos? E falar que é contra Lula e Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus, pô. Isso não é nada. Se a gente quer evitar pessoas como o Roquete, né, esse X9, do caso do Felipe Martins na máquina, temos um projeto mais claro, pautas mais claras, fica mais fácil. Cara, você concorda com isso daqui? Porque isso aqui é o 100%. Do que a gente está colocando na mesa, o que é que você concorda? E onde você discorda? Você discorda onde? Você discorda num princípio basilar que é impossível da gente conversar? Ou você discorda, por exemplo, no método? O objetivo final você concorda com a gente. Mas o método, pô, você muda no método, a gente pode discordar. A gente pode debater, a gente pode ver. Pronto. E a gente vê. Por exemplo, você é contra aborto, eu sou contra aborto. Agora, eu acho que o melhor caminho pra gente seguir é esse, você acha que é outro. Pronto, beleza. Mas, graças a Deus, ambos são a favor da vida, né, desde a concepção. Isso é o que importa. E aí, para pegar o gancho, né, e apresentar o outro lado, que para mim é o lado da turma do Roquete, se a direita não tem um plano organizado, a turminha globalista tem. E eles fizeram questão de falar, inclusive, quem é o candidato deles. The Economist, a revista aí que tem no seu quadro societário, né, os Rothschild. Lula não deve concorrer novamente, né? Ser presidente do Brasil. Enfim, a maior parte da imprensa só deu destaque para essa parte, que Lula não deve concorrer, quando a melhor parte é outra. É quem eles querem ver, né, disputando a presidência, e não é o Flávio Bolsonaro. Mas o Incorrupto comenta, né? Em artigo recente, a britânica argumenta que o novo mandato de Lula ampliaria riscos de paralisia econômica e aprofundaria tensões institucionais no Brasil. Segundo a análise, Lula enfrenta desgaste crescente, dificuldades para formar maioria sólida no Congresso e um ambiente econômico marcado por incertezas fiscais. É sempre esse papo do fiscal. A revista sustenta que insistir na candidatura poderia limitar a capacidade do governo de entregar reformas e comprometer a estabilidade política no médio prazo. Reformas fiscais, aquele fedorzinho, né? Aquela catinga de governo democrático. O texto também aponta para a renovação de lideranças no campo governista, poder abrir espaço para um debate mais pragmático sobre economia, governabilidade e responsabilidade fiscal. Para Economist, a sucessão planejada seria menos arriscada do que apostar em uma reeleição cercada de polarização e de baixo capital político. Aí veja, essa matéria aqui tá muito bacana, da Globo. The Economist afirma que Lula não deveria disputar a reeleição por ser tão idoso e chama Flávio de impopular e ineficaz. Realmente, o Flávio é muito impopular, né? Muito impopular. Ele é tão impopular que ele pontua em segundo, né? Em algumas pesquisas que já mostraram aí. Na frente do Tarcísio, inclusive. Muito impopular. Aí, quando você pega essa matéria e vai lendo da Globo, diz, né? A revista também criticou a escolha, né, de Bolsonaro pelo Flávio. Os Rothschild não estão felizes que Bolsonaro escolheu Flávio. Quem que os Rothschild queriam? Flávio é impopular, ineficaz e quase certamente perderiam disputa contra Lula. Outros possíveis candidatos estão sendo cogitados, incluindo alguns governadores competentes. O mais proeminente deles é o Cadeirudo, o governador conservador de São Paulo, afirma The Economist. Segundo a editorial, Tarcísio, aspas, deveria ter a coragem de se lançar na disputa.
Ao contrário dos Bolsonaros, ele é ponderado e ele é democrata. Ele é amigo do Alexandre de Moraes, né, o Tarcísio? Já fiz até as piadas de novo, depois daquele teatro, daquela manifestação que o Tarcísio fingiu estar indignado. Eu não suporto mais o Tarcísio, velho. É uma farsa. O Tarcísio é uma farsa. Pode falar o que for. Vou apoiar ele pra ser governador de São Paulo? Vou, porque é importante pra direita ter os votos. Mas pelo amor de Deus, velho. Já deu, sabe? E o silêncio de Tarcísio em torno da criatura do Flávio, esse apoiozinho michuruca nos últimos dias. Aí fora a demora, né? E quando o Flávio se lançou, foram 72 horas pro Tarcísio abrir a boca. E assim, né? Ser o escolhido dos Rothschild... Rapaz, desde quando, gente, a direita goza do apoio e do apreço dos Rothschild? Porque eles odeiam o Flávio Bolsonaro, né? O grupo que destruiu o Bairrão de Mauá, o grupo que amarrou, né, o Brasil, acorrentou o Brasil já no empréstimo da independência, que atuou de forma maligna durante todo o Império, teve uma presença fortíssima para sabotar o Brasil na República Velha, né? Primeira República, e tá aí. Eles querem o Tarcísio. Felizmente parece improvável que Lula desista. Talvez então os partidos de direita consigam se unir. Se forem sábios, abandonarão Flávio e se unirão em torno de um candidato capaz de superar a polarização dos anos Lula-Bolsonaro. Pronto. A The Economist defende o apoio a uma figura de centro-direita que reduza a burocracia, mas não as florestas tropicais, que seja rigorosa com o crime, mas não desrespeite as liberdades civis e que respeite o Estado de Direito. Ah, meu Deus. Aí, para você entender no Brasil, né, o que é que essa turma quer, é esse daqui, ó. Petrobras lidera perdas em valor de mercado, BTG e Itaú registram os maiores ganhos do ano. Saíram várias notícias nos últimos dias sobre isso, né? Em primeiro lugar, Lula segue, né, o pai dos banqueiros. Um país que os grupos econômicos que mais prosperam são os bancos. Inclusive os Rothschild é o quê, né? O banco Rothschild. O ano de Dedé. BTG ganha 150 bilhões na bolsa. Petrobras perde 87. A Petrobras produz uma das coisas mais essenciais, né, no mundo, petróleo, que não é só para fazer gasolina, diesel, para a gente ir para um lado e para o outro, mas diversos produtos que são derivados do petróleo. Mas a Petrobras não avança e o BTG aumenta 150 bilhões. Itaú ultrapassa a Petrobras como a empresa mais valiosa da B3. E no terceiro lugar é o BTG. Dos 3 maiores, 2 são bancos. A empresa mais valiosa da Bolsa Brasileira é um banco. Que país prospera desta forma? Itaú está na gênese também, né, da República. No golpe da República, inclusive. BTG, nova estrutura acionária da Cosan, melhora a governança. Curiosamente, né, o BTG comprou a parte. Aí o Renato comenta, né, diz, o BTG comenta como analista, mas existe na Cosan como acionista. Um sócio falando bem da empresa que ele é sócio. Sensacional, né? 100% imparcial. E aí, nos últimos dias, o Guilherme Amado, nos últimos não, na virada, o que André Esteves e Daniel Vorcaro de fato disputavam. Dedé e o Paquito, tidos como rivais, disputavam mais influência em Brasília do que mercados. Porque a economia no Brasil hoje, você está bem posicionado, muito mais do que você ter um bom produto, oferecer bons serviços, é você ter um bom posicionamento político. Eu rejeito esse país. Acho que esse aqui vai dar errado. Eu não acho que um país que a proximidade os setores econômicos da política é o que ditam quem é bem sucedido e quem não é. Eu não consigo acreditar num país desse. Uma coisa que tanto o Bárbaro do Datijuca quanto o Paquito não perceberam é simples. Influência e capital compram acesso, não pertencimento. A elite aristocrática financeira nunca os aceitará como iguais, no máximo como instrumentos temporários. Pega a família Moreira Salles. Menino lá, né, os que estão vivos aí, os filhos lá do Valtinho, cresceram viajando o mundo, de criança falando francês, inglês, frequentando eventos da nobreza. Eu acho que o Paquito, rapaz. Acho que o Dedé, que a mãe criou ele, morava com a avó, morava no apartamento lá. Então acho que o cara desse vai ser visto na nobreza como nobre. É só emergente que ganhou dinheiro. Aí
você pega outra tropa dos campeões nacionais. Governo Lula descumpre decisão judicial e ajuda a JBS em caso de escravidão. Matéria do Sakamoto. Esse é o projeto de longo prazo que o petismo e o tucanismo têm para oferecer. E a direita não tem nenhum projeto por hora. Mas vamos lá. Roquete entrou na máquina, né? Aí você fala, e aí, velho? Eu falei que não foi culpa de Bolsonaro. Aí você fala, e foi de quem então? Foi de quem? Bom, saber de quem foi a culpa é relevante. Porque a direita... Não vou falar nem culpa, né? As palavras não é essa. Mas a direita, ela, por muitos anos, tirou onda com aquela fala do Mano Brown, né? O Mano Brown usou o PT, tem que voltar pra base. E o PT não veio, a esquerda se perdeu. E a direita adora falar isso, mas a direita não suporta fazer uma autocrítica. Qualquer um que faça o maior absurdo, mas diga que é contra Lula e contra Alexandre de Moraes, vai ter sempre ao seu lado um exército de pessoas falando, não critique, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É por isso que a direita só perde, a esquerda só ganha. Falta maturidade para a direita. Falta, sabe, reconhecer os próprios erros. Eita, que a direita não dá esse braço a torcer por nada. E vejam só, quem tem uma participação aí na própria nomeação do Vélez, desculpa, no Roquete, é o Olavo. Porque quem apresenta o Roquete pro Vélez é a Bia Kicis. 3 erros pelos quais peço desculpas. Primeiro, ter acreditado nos anos 90 que os militares brasileiros teriam a coragem de reagir na justiça contra a difamação jornalística das Forças Armadas. Segundo erro que o Olavo pede desculpas. Ter apoiado Mourão na sua candidatura à vice-presidência. E mais um, ter apresentado o Coronel Roquete a Bia Kicis. É muito fácil para as pessoas chegarem lá, o Bolsonaro não ouviu o que o Olavo mandou. Aí tu perguntar, o que é que o Olavo mandou fazer? Não tinha que destruir primeiro seus inimigos, tá? Como? A gente concorda nisso. Mas como? E qual era o caminho para destruir os inimigos? Qual era aí a estratégia para pontuar B e C? Assim, gente, as pessoas são falhas. O próprio Olavo, no alto da sua inteligência e sabedoria, ele falava, eu não tenho capacidade aqui, eu nem pretendo montar uma ideologia. Eu não quero construir uma sociedade e falar, a gente vai seguir para aquele caminho, para aquilo outro. Ele falou, eu tenho ideias para alguns campos. Educação, ele tinha algumas ideias. E ele falava, o meu projeto aqui é tentar formar uma classe de pessoas que pensem. E já vai ser muito. Tentar resgatar um pouco da intelectualidade. Era o objetivo de vida dele. E ser um filósofo. E tentou até o último dia de vida. E deixou aí um legado. Mas uma pessoa com a sabedoria, com a quantidade de livros, cursos avulsos, fora o COF, com as mais de 500 aulas, tem a capacidade de olhar e falar, pô, eu errei nisso, nisso e nisso. Agora tem uma galera que tem um rei na barriga. Aí eu vou ter que abrir um pequeno parênteses. Não é birra. Não, você sabe quando fala que não é birra, não é birra. Pra gente voltar a falar do caso do Felipe Martins e do Roquete. Aí você vai falar, mas essa birra tá demais, não tá não? A gente realmente vai voltar a falar do Felipe Martins? Eu te garanto que a gente vai. Eu te garanto que vai e que é coisa séria. Mas vamos lá. Dias atrás, vocês viram que o Marçal estava apoiando o Flávio, né? É bem. Tem lá o Rodrigo Constantino. Não vou falar nenhum apelido nem nada. Ele compartilha a postagem e diz, né? Dia difícil para cangurus. Mandando uma indireta para mim. A Etsuko responde assim, ó. Rapaz, deveria ser um dia difícil para todos que disseram que não fizeram campanha pro Marçal, não. Ter que engolir o eventual apoio dele agora não apaga o que ele fez em 2024. Pelo que parece, ele vem para compor, não para destruir Bolsonaro. E isso muda totalmente o cenário e a intenção. Isso que foi bem educada. Já o Fato News foi mais duro. O mau caratismo do Constantino faz ele fingir não saber diferenciar entre receber apoio do Marçal, que é uma coisa, e outra é políticos bolsonaristas irem contra a indicação do Bolsonaro e apoiarem o Marçal, assim minando e desgastando a imagem do Bolsonaro. Não demorou muito para ficar até claro qual era as segundas intenções do Constantino, porque a turma dele já está tentando, né, dar uma recalchutada e recolocar o Marçal no debate público, tanto que a turma do Constantino, lá que é o pessoal da Bradock, já levou o Marçal para fazer entrevista. Adoraram, né? Fizeram campanha ativa por Marçal em 2024, estão fazendo de novo. Mas vamos lá.
O Paulo Figueiredo deu uma resposta bem concisa. Isso aqui é importante. Por quê? Porque o Paulo Figueiredo está tentando fazer o básico, que é aqui, politizar as pessoas. Para a gente ter um movimento minimamente organizado, né, a gente tem que ter pessoas minimamente politizadas. Porque o movimento da direita, né, ele fica muito assim, perdido na maior parte do tempo. Aí o Paulo Figueiredo falava o seguinte, né, rápidos comentários sobre o apoio de Pablo Marçal ao Flávio Bolsonaro primeiro. Meu problema com o Mr. M não tem especificamente a ver com ele ter sido ou não o candidato do sistema à Prefeitura de São Paulo, mas com o fato dele ser um ator, né? Um picareta enganador mesmo. Alguém que eu definitivamente não gostaria de ver como prefeito da cidade mais importante do Brasil. Raciocinar vem da palavra razão, que significa essencialmente a capacidade de medir as coisas, isto é, ter senso de proporção. O primeiro sinal de uma mente disfuncional é justamente a perda dessa capacidade. Isso pode acontecer até mesmo com pessoas inteligentes, muitas vezes vítimas da própria vaidade ou de picuinhas pessoais. É sempre triste de assistir. É sintomático quando alguém não consegue perceber a diferença entre apoiar um nome para a Prefeitura de São Paulo e receber o apoio desse mesmo nome em uma disputa presidencial. Uma coisa é apoiar o Marçal, outra coisa é receber o apoio. Assim, não entender essa diferença é de doer. Enxergar incoerência entre duas ações completamente distintas, uma ativa e outra passiva, é sinal claro de confusão, da confusão que me referi. É exatamente este o caso em tela. A grande virtude do Flávio é justamente sua capacidade de aglutinar pessoas de diferentes vertentes. Isso é da natureza de qualquer campanha presidencial bem-sucedida. Diferenças são colocadas de lado em nome de um objetivo comum maior, nobre para alguns, nem tanto para outros. Vamos ter que apertar o nariz e seguir em frente. E como é que a gente volta desse caso do Marçal, para a gente falar do Felipe Martins? Se o Roquette entrou na máquina foi por causa que a direita não tem um movimento estruturado, porque a direita não realiza autocrítica, porque a direita compra qualquer um que vem de rótulo. Olha, porque como o Olavo mesmo disse, olha, o Roquette se apresentou como meu aluno. E foi ganhando espaço. E muitas vezes a gente fica nesse debate público, a coisa não vai, mas não vai mesmo. Por quê? Porque fica nessa lacração, lavando a alma, jargão vazio. Vez ou outra a gente fica aqui apresentando algumas ideias. Aí, se nós criticamos a gangue da Selic, a cerca de 15%, se nós criticamos o funcionamento da Faria Lima no Brasil, pessoas como Constantino vêm falar que nós somos da direita comunista, caçabista, duguinista, utilizando vários rótulos. E rótulos no final do dia, né, não servem nem para muita coisa. A Tsuki compartilhou uma postagem do Cláudio Dantas, né, lá. O Dantas fez uma matéria, ele fala do e-mail e tudo mais, e tem lá 4 parágrafos. Roquette atuou como assessor do MEC, né? Enfim, em março de 2019, o Bolsonaro pediu sua exoneração após atritos do militar com Olavo de Carvalho e aliados. Ex-aluno de Olavo, Roquette foi apresentado a Vélez pela Bia Kicis. Logo entrou em conflito com o olavista, né? Enfim, todo o processo que a gente comentou lá atrás. Também vou ler aqui, ó. Também desgastou o recém-postado governo ao levar Vélez a enviar a todas as escolas municipais uma carta que cobrava imagens dos alunos cantando o hino nacional. Em depoimento à Polícia Federal, no inquérito das milícias digitais, Roquette também acusou Alan dos Santos de tentar pressioná-lo para o direcionamento de contratos de publicidade da pasta logo no início da gestão. Pois é, deve ter realmente acontecido isso, né? Deve sim. Confia no Roquette. Aí a Tsuki fala o seguinte, né? Militar, ex-aluno do Olavo, dedo duro. E no meio de tudo isso, Bolsonaro, o idiota, né, que exonerou o cara para defender Olavo e aliados, e que é massacrado até hoje por uma ala que venera o Olavo. Mais uma vez, enfia os rótulos naquele lugar. Não cataloguem pessoas como positiva ou negativa apenas com base nas suas crenças, no que estudaram, leram, possuem, com quem andam ou não. Tudo isso torna-se pequeno demais diante da complexidade de cada ser humano. Olavo de Carvalho, no alto da sua sabedoria, com um legado realmente feito, o cara que conseguiu quebrar a espiral do silêncio, abrir um espaço na mídia como um todo para ideias diferentes, né? Municiou a direita com várias ideias que foram, assim, acho que cruciais para a gente vencer as eleições de 2018, conseguiu reconhecer que ele errou em algum lugar e faz autocrítica. Constantino, depois de todos esses anos, segue mentindo e manipulando, fingindo que não estou fazendo nada demais.
E por que eu trouxe o caso do Marcel? Eu falei para vocês que não era birra. Enquanto o Roquette estava sendo demitido, enquanto outros nomes da ala militar estavam atrapalhando como Santos Cruz, enquanto a direita, que tem lado, tem ideologia, estava tentando fazer alguma coisa, o que é que fazia? O irmão de banqueiro da Flórida. Eu nem ia comentar aquele caso do Pablo Marçal. Eu nem ia comentar. Mas lá atrás eu falei, né? Se o Constantino não parasse, eu ia ter que dar no meio da cabeça. Daquele jeito. Eu só vou na voadora. Na hora de expor, eu vou na voadora. Enquanto ele é um vagabundozinho, um charlatão, que fica aí de indiretazinha, eu dou de voadora e eu falo e eu mostro. Vamos conhecer quem é Constantino? Constantino, assim, eu não vou falar que ele tá dentro do ônibus, sentou na janela, mas no mínimo ele calibrou o pneu do ônibus da perseguição do que tá rodando é o Brasil. O ônibus da perseguição, no mínimo ele calibrou o pneu. Ele ajudou. Não basta criticar em público. Bolsonaro precisa se afastar de olavismo. Em qual contexto que o Constantino fala isso? É treta e a turma adora. Enquanto o Brasil segue com a economia patinando, com mais de 12 milhões de desempregados e com a urgente necessária reforma previdenciária subindo no teto, estava muito preocupado com a reforma fiscal, né? O Constantino, igual os Rothschild. Eis que o foco do debate é Olavo de Carvalho. Para a vaidade do astrólogo, isso é tudo que ele queria, mas o Brasil tem outras prioridades. Por que então perder tempo falando do assunto? Simples, porque não se trata apenas de um filósofo desbocado que fica atacando os militares e fazendo campanha contra o vice-presidente. O Mourão participou do golpe de Estado junto à CIA. Foi provado aí pelo Financial Times. Quem é que defende o golpista é o Constantino. Quem é que defende o Roquette é Constantino. Botou no ônibus da perseguição estatal que está circulando no Brasil. Mas sim, de um guru, de uma seita fanática, que tem entre seus membros ninguém menos do que 2 filhos do próprio presidente, sem falar que ele mesmo colocou em destaque o livro do Olavo quando venceu as eleições. Tá vendo aí como o Bolsonaro tá errado, né? Bolsonaro declarou certamente, após pressão dos militares, cansados do silêncio cúmplice do chefe, que Olavo está atrapalhando o governo. Tá mesmo, tirou o Roquette, né? Ia tirar o Santos Cruz. Uma semana e 4 dias depois, que essa matéria aqui do dia 23. No dia 4 de maio, ou é 5 de maio, é o dia do escândalo do Santos Cruz, que ele defende censura nas redes sociais, que ganha repercussão depois de um compartilhamento do Danilo Gentili. Olavo atrapalhou demais, viu? Em nota lida pelo porta-voz general Rego Barros, Bolsonaro reconheceu que as recentes declarações de Olavo não contribuem para a unicidade de esforços e, consequentemente, desmente de objetivos propostos no projeto de governo. O comunicado do presidente tenta acessar os ataques do escritor, que tem provocado divisões na base bolsonarista e no núcleo central do governo. A nota veio logo depois de nova atrapalhada nas redes sociais. A conta oficial de Bolsonaro postou um vídeo em que Olavo atacava novamente os militares supostamente culpados pelo avanço comunista no país. O vídeo foi apagado depois, mas o estrago estava feito. Carlos Bolsonaro também publicou em seu canal e, após a confusão, publicou novo elogio, bajulação, né, ao bruxo de Virgínia. Assim que Constantino escreveu na época. Eis o ponto importante nisso tudo. Há uma clara disputa por espaço e poder dentro do governo, dividido entre as alas liberal, militar e olavista. O que eu falei para vocês de algumas vezes. Hoje, olhando para trás, eu vejo o governo Bolsonaro, da mesma forma que o Roquette tentou tutelar o MEC, tomar o MEC, sequestrar o MEC, os liberais entraram lá. Jabutini sobe em árvore. Colocaram os liberais de propósito. Bolsonaro nunca foi um liberal. Inclusive, as principais medidas de apoio ao povo, como trabalhar para reduzir o preço da gasolina, tiveram resistência dos liberais. Foi Bolsonaro que matou no peito. Os liberais tentam fazer seu trabalho em paz, com foco em pragmatismo, sob a liderança de Paulo Guedes. Os militares ocupam vários ministérios e adotam uma visão mais tecnocrática e moderadíssimos. Já o olavista é a turma ideológica e radical que fala em revolução. Rapaz. Há uma clara rivalidade entre militares e olavistas que se sentem os templários numa cruzada para limpar o país do comunismo, sendo que os comunistas são todos aqueles que não são reacionários. O principal guru é Steve Bannon, um nacional populista autoritário que Trump colocou para escanteio.
Olavo seria uma espécie de Bannon Tupiniquim e Felipe Martins, chamado de Robespirralho por alguns. Foi o Constantino que inventou esse apelido, se eu não me engano. Uma espécie de preposto de Olavo no governo. Constantino, o ônibus da perseguição, né? Que o Supremo dirige perseguindo. O Constantino botou no pneu. E passado aí mais de 6 anos, esse charlatão, ele não consegue pedir desculpa, fazer uma autocrítica. Ele segue atacando pessoas com mentiras. E o ponto de eu colocar esse texto aqui é perguntar para vocês, até quando vocês serão otários, me perdoe ofender vocês, de ouvir pessoas como o Constantino e a turminha? O que essa turma tá propondo pro Brasil? São as mesmas ideias velhas de sempre. Papo chato de união da direita. Papo chato de governador democrático, de partido novo. Passando pano pra mim um absurdo aí. Quando vem, né? Do Deltan Dallagnol. Acorda, gente. Tá vendo que falar o que vocês querem ouvir dá like? Já perceberam isso? Falar o que vocês querem ouvir dá like. Para de ser feio de trouxa, pô. Para de ser feio de trouxa. Martins acusou o golpe e passou a reagir esperneando nas redes sociais, inclusive com expressões em inglês. O jovem tem uma missão nobre e se aproximou bastante de Eduardo Bolsonaro, que por sua vez colou em Bannon. É a patota revolucionária que gostaria de enviar um cabo e um soldado para fechar o Supremo e, se possível, outro cabo e outro soldado para fechar lá o Congresso também. Você tá entendendo como é que cresceu a narrativa que o bolsonarismo era golpista? Quem botou no pneu do ônibus da perseguição? Aí depois se arrependeu, né? Se arrependeu e segue mentindo. Quando surgem pessoas na direita que não reza a cartilha liberal dele. Aí é caçabista. Aí apoiou Alcolumbre. Aí apoiou o Hugo Mota. São as mentiras que ele inventa, né? Aí inventa que eu recebo dinheiro da Rússia. Que é duguinista. Ele lava a alma, né? Lavar a alma é bom. Seus fins nobres justificariam quaisquer meios e eles não têm tempo a perder com esses liberais otários que se preocupam com baboseiras como instituições republicanas. Eles têm uma revolução para tocar. A tática dos reacionários é casar Olavo de Carvalho com a preocupação cultural como se fosse uma só coisa. Balela! O novo livro de Ben Shapiro é todo sobre a importância do resgate de valores ocidentais. E isso não impede de detestar alt-right nacional populista e atacar figuras autoritárias como Steve Bannon. Tá vendo aí, né? Vocês são extremistas de direita, pro Constantino. Olavistas não possuem o monopólio da preocupação com as questões culturais. Ao contrário, seus métodos jogam contra qualquer possibilidade de efetivamente preservar e conservar o legado ocidental. O jacobinismo revolucionário não tem qualquer ligação com o conservadorismo burkeano. A primeira matéria de todas que envolve perseguição é os jacobinos de direita, os bolsonaristas jacobinos. É a primeira matéria, na época foi escrita pelo José Fux do Estadão, que já pintava a direita jacobina. Era esse título. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google rápido. A direita jacobina. Aqui, ó. Deixa eu ver. A direita jacobina. Faz isso aqui, ó. Pronto, já achei. Tá abrindo aqui. Legal. Rede bolsonarista jacobina promove linchamento virtual até de aliados. É mesmo papo. Terça Livre, Olavo. Aí a foto em algum lugar do Felipe Martins. Aí vem aqui Estadão, caso da Constança Rezende. Aí, ó, caso do Mourão. Aí o Vélez. Briga, Sérgio Moro. Aí Bebiano, Carlos Bolsonaro, aí falava do João Moedo, do Dória, aí os jacobinos, Robespierre, né? É da Revolução Francesa, por isso que o Constantino chamava o Felipe Martins Robespirralho. Enfim, aí vai tudo mais, Terça Livre, Carlos, aqui é o Felipe Martins. Aí, ó, aí começava a tese, ó, ao lado dele, está no Planalto, está com os assessores, Felipe Martins, o Matheus e o Técio. Tá vendo como é que nasce a tese do gabinete do ódio? Aí vai indo. Olha lá, ó. É o radarzinho. Carlos Andreasa comentou. Nota do presidente de certo responde a pressões do setor militar. Na prática, duvido que mude algo. Quem influencia continuará influenciando. Quem manda continuará mandando. E o governo continuará operando sob a lógica revolucionária da campanha de choque permanente.
E é isso que interessa, isso que está em jogo aqui. Essa mentalidade vai mudar ou não. Os olavistas querem confronto. Eles precisam de confronto, pois são tribais, adotam a visão de guerra constante de nós contra eles, enxergam inimigos mortais por todo canto. Já Bolsonaro, como presidente, precisa governar, contemporizar, articular e agregar. Aí ele escreveu isso em 2018. Agora chega, diante da eleição da presidência da Câmara, uma vitória garantida de Hugo Mota. Aí vem Senado, vitória garantida da Alcolumbre. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Né? É melhor entregar as comissões pro PT. E apoiar o Marcel do Partido Novo. Gente, tu não tá vendo com uma pessoa que muda dessa forma. É um charlatão. Não é divergência de ideia, é mentira. É manipulação. Não é que o cara torce pro Flamengo e eu torço pro Grêmio. Pelo amor de Deus. Não há alternativa. O que está em disputa, portanto, é fundamental para o sucesso ou fracasso do governo Bolsonaro. Se ele não afastar seus filhos radicais e os companheiros, né, de ideologia olavista, não haverá chance de aprovar as reformas necessárias e entregar bons resultados. Bolsonaro tem que se afastar dos filhos. Olavo até falou outro dia, né? O maior da minha vida foi confiar no patriotismo dos militares. E assim como esse caso do Felipe Martins, eu escrevi o seguinte, né? Pra gente ampliar um pouco a discussão. O pessoal olha para essa fase do Olavo e se derrete, olhando para a camada mais simplória dela, pois a maioria está descontente com as Forças Armadas. Quase ninguém pega essa frase e aplica para os grandes eventos da história nacional. Por exemplo, 1889, 1930, 1964, 1975. No dia que descobrirem que as Forças Armadas não são um bloco monolítico e que a cúpula é bem diferente da base, já que é cargo político, no dia que entenderem que 64 nunca foi sobre derrotar o comunismo e que antes de falar de revolução, o golpe militar, chame do que quiser, foi o núcleo duro do IPES, que orquestrou tudo, bem como assumiu os principais ministérios, o debate público vai ser um ambiente muito mais produtivo. Nada do que acontece em 2025 começa em 2025. Os grandes problemas nacionais vêm de décadas. Sem um diagnóstico preciso, você trata um sintoma, não a causa, e o paciente segue doente. E outra informação sobre as Forças Armadas, historicamente falando, a força que mais esteve próxima dos anseios populares foi a Marinha. Historicamente, sempre foi a força mais antissistema, até porque a Marinha era muito próxima do Império. Né? Até porque para chegar no Brasil precisava de navio, né? A Marinha sempre foi muito próxima. Já a força mais pró-regime era a aeronáutica. Até lá o candidato, né? O Brigadeiro Gomes, que é o nome do candidato, enfim, é da aeronáutica. Aí corta pro governo Bolsonaro. Quem é que vai lá falar que Bolsonaro é golpista? É o comandante da Marinha, né? Quem é que tava do lado... Quem foi preso por ser golpista foi o comandante da Marinha. Desculpa, da aeronáutica lá nem vou falar, o Batista Júnior. Diz que Bolsonaro é golpista. Já o da Marinha, o Garnier, foi preso, considerado golpista. Então, vamos olhar para o Brasil, vamos olhar para as coisas que estão acontecendo com um olhar um pouco mais maduro, para a gente conseguir chegar em algum lugar e não ficar só repetindo slogan vazio, 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 vazio. Então, vamos lá. Vamos para a quarta e última parte, o vídeo vai ficar meio longo. Menos de 1h20, eu acho. Um projeto inacabado. Nos falta um projeto. Até para poder começar um movimento mais estruturado. E a gente tem nome suficiente para a gente não precisar de gente como Roquete Pinto. Para ser difícil, oportunistas colarem junto. O caos intelectual. Isso aqui foi do dia 27 de dezembro. O caos intelectual em matéria de política no Brasil é tamanho que dificulta a definição do que pode ser a tradição política e institucional do país. Doutrinas estrangeiras são incorporadas em constituições abstratas e pouco funcionais, formalizando um arranjo institucional que não tem limites claros para o exercício do poder, mas é deficiente para garantir direitos individuais e uma ordem política estável. No Brasil, o que se sabe é que a máquina pública, inclusive chamada assim, né, já habituada à sua natureza burocrática, disfuncional e impessoal, tal como uma máquina enguiçada que raramente funciona, enfim, a máquina pública servirá aos interesses das oligarquias históricas nacionais, né, aos donos do poder. O aparato institucional brasileiro nunca formalizou a separação que gregos e romanos tanto se esforçaram para desenhar. A diferença entre espaço privado e público, a distinção entre oikos e polis. Eu vou falando muito nos últimos dias, não vai ou menos essa linha, mas falo assim, cara, a gente tem que conseguir separar
o espaço político do espaço econômico. O Brasil é um país que a força econômica tem mais força do que a força política. Porque a força econômica manda na política. E como é que você combate isso? O povo não consegue disputar, o povo não tem dinheiro, o povo tá pobre. O arranjo institucional nasceu oligárquico e patrimonialista com as capitanias hereditárias. Organizou-se em torno da figura do donatário e, após o golpe republicano, as elites confortavelmente não se preocuparam em desenvolver uma tradição política que trouxesse maturidade às instituições. Até os dias de hoje, a distinção entre privado e público, cidadão estrangeiro, inimigo do Estado e desafeto político permanece indiscernível, demonstrando o quão distantes estão a estabilidade e a civilização. Já na Grécia Antiga, a sociedade política nascia com o domínio da terra, a sobreposição da vontade humana sobre a natureza. A sociedade política, portanto, funda-se na imposição da vontade humana sobre as forças da natureza. Essa tomada da terra gera uma primeira orientação dos espaços, privado e público, terra cultivável e espaço para construção, lar, divisão e areópago. E é justamente essa tomada da terra, esse domínio da natureza, que foi alienado da tradição política brasileira. É possível notar não apenas na opinião política do cidadão comum, mas também vários membros da classe falante, um ímpeto revolucionário, um desejo de reforma abrupta da natureza e da história do Brasil. O poder público, as elites e todo o arranjo institucional vigente precisam ser derrubados por completo ou combatidos até exaustão. Sendo impossível estabelecer a ordem política através do domínio da terra, a revolução e a reforma da natureza humana chegam a parecer plausíveis, porque a política não está no horizonte de possibilidade do brasileiro. O terror existencial, diante da natureza indomada, faz parecer necessária uma reforma completa de toda a estrutura política da nação, sem que a mudança gradual e as articulações de base sejam uma opção. Em Canaã, o diplomata Graça Aranha utiliza a natureza como um símbolo central para explorar a relação do brasileiro com o ambiente e com o próprio processo civilizatório. No Brasil, não houve um processo de divisão da terra e demarcação dos bens públicos. A natureza não foi domada em prol de um projeto de vida comum. As instituições permanecem tão opressoras para o cidadão brasileiro quanto a força esmagadora da natureza. A reconstrução do Brasil passa por uma nova divisão e pela apresentação de um projeto de vida comum. Passa pela inclusão dos brasileiros na vida institucional nacional e pela unidade entre nação e Estado. A reconstrução do Brasil passa pela apresentação de um projeto político nacional que integrará a vida do cidadão à política nacional. Aí vamos tentar pegar esse gancho. Lá atrás já falamos 11 eixos para tentar nortear, para em cima desses eixos tomar decisões do que fazer. Mas tentar incluir, a vida do cidadão comum, as instituições como um todo. Dias atrás a gente comentou sobre uma postagem lá do PH Vox falando que não, o Flávio Bolsonaro deveria sentar com a BlackRock para traçar estratégias e fechar acordos. Eu falei, cara, beleza, pode conversar com todo mundo, mas qual é o plano? Qual é o acordo que vai colocar na mesa? E aí eu falava outra coisa também, enfim, do processo o governo Bolsonaro como um todo, algumas ideias que foram acontecendo, alguns problemas que nós vivemos na época, enfim, uma crítica madura sem negar as coisas boas que aconteceu, que foram muitas também, Pelo amor de Deus, ninguém só faz coisa ruim, e o ponto não é esse, mas é tentar analisar, cara, onde é que a gente errou, que a gente poderia melhorar. Enfim, aí eu sei que a Pamela colocou esse recorte no Twitter, aí eu fui ver alguns comentários, pra gente tentar entender o problema que a direita vive. Andrew Gomes. Kim Paim, quando começa a falar de economia, só fala bosta. O cara é um estatista. Por ele, nem o Banco Central Independente teríamos. Agora imagine o Banco Central na mão do Lula, a situação que estaríamos. Direita estatista acaba igual governo militar, é atraso. Aí o Sidney responde, o Banco Central não tá na mão do Lula? Em que país tu vive? O BC está simultaneamente em duas mãos, nas do Lula e dos rentistas. O Lula domina todo o Copom? O presidente indicado pelo Lula? Esse daqui é um problema que a direita vive, é não conseguir nem raciocinar. Comprou uma ideia de que o Estado é um bandido, que tem que ser abatido, e não consegue pensar fora disso. Vamos continuar.
Minha senhora, Jair disse várias vezes que não entendia de economia, delegou totalmente ao Guedes, com o superministro, né? E bateu de frente com o Guedes várias vezes, né? E o Guedes esteve errado em várias vezes. Que é um ótimo exemplo? BNDES. O Jair queria abrir a caixa preta do BNDES. Guedes bateu o pé, queria o Levi. Só faltando na tua conta. Se der errado ou der certo, o louro é teu. Deu errado. Com 6 meses foi demitido. Mas enfim, ao longo do tempo aprendeu a se declarar liberal. Vocês fascistas que querem os votos do Bozo sem seguir o programa do Bozo, votem e apoiem o Aldo Rebelo então. Esse cara aqui é um cara do mercado, é um liberal. Vocês estão entendendo assim que hoje a gente vive um problema no Brasil que assim, além de não ter uma ideia, a gente não tem um projeto construído, quando se tenta discutir de forma mais profunda um debate mais sério de ideias, um projeto, você vira fascista, duguinista, caçabista, comunista, todos os listas da vida. Trazer um contraponto. Doutrina social da igreja. Será que a igreja vai falar, vamos chamar a igreja de comunista também? A igreja se coloca contra o comunismo e também contra o liberalismo. Devia ser fácil de entender que você não é obrigado a escolher entre ser comunista ou ser, né, liberal. Pode ter uma terceira, quarta, quinta, sexta opção. O Rodrigo Pedroso compartilhou ele mesmo. Né? Aqui é uma postagem de 2023. A doutrina social da Igreja Católica recomenda que sejam suprimidos os tributos sobre a sucessão em linha direta. A igreja não é a favor de ter imposto sobre herança, não. Tem que receber aí, o filho tem que receber. Isso aqui é ok, acho que todos vocês acham maravilhoso. Só que além disso, vejam só, vai entrar agora a reforma tributária. O Adolfo Saxler já criticou, já começaram a circular alguns prints na internet sobre reforma tributária e problema de emissão de notas fiscais, não sei se vocês já viram, mas está se discutindo. Vai ter a reforma tributária, né? Outro ponto da doutrina moral da igreja sobre os tributos é que, para a igreja, que os impostos diretos, né, que incidem sobre a renda e o patrimônio devem ser preferidos aos indiretos, que incidem sobre a produção, a circulação e o consumo de mercadorias e serviços como o IVA, visto que esses últimos oneram injustamente os mais pobres. O imposto do arroz, o pobre e o rico pagam a mesma coisa. O imposto de renda, o rico paga... O rico deve pagar mais, né? Mas também sobra muito mais. O igreja fala assim, já a gente deveria preferir muito sempre, né? Sempre optar pelo imposto de renda do que o imposto no produto. Tornar os produtos mais fáceis, mais acessíveis para todo mundo. E tá ali os dois comentários. O imposto indireto que se incorpora ao preço dos produtos de largo consumo grava muito pesadamente as famílias numerosas e, em geral, as pessoas economicamente fracas. É justo prever no ordenamento geral do imposto desencargos compensatórios, exoneração na base, redução da taxa de acordo com o número de pessoas a cargo, etc. Quem foi que apoiou a reforma tributária? Quem foi que disse que era 95% favorável à reforma tributária e falou isso ao lado do Haddad para o microfone e as câmeras da Globo? Foi o Tarcísio. Maior IVA do mundo, viu? Vai entrar agora o grosso. O imposto direto tem, no entanto, a vantagem de solicitar aos cidadãos um sacrifício consciente que os interessa na coisa pública. Na escolha dos impostos, tomará o legislador cuidado com estas 3 regras. Evitará os impostos cujos efeitos são manifestamente nocivos e os que prestam às fraudes, estes últimos favorecem hábitos de dissimulação. Aí, vamos trazer aqui, né, o Banco Central Independente. Entidade ligada ao Senado aponta risco às contas públicas em 2026. Qual risco? O IFE projeta que a dívida bruta se aproxime de 80% a 84% na relação dívida-PIB, agora 25% e 26%. Segundo Andrade, o foco do arcabouço fiscal no resultado primário e não no estoque da dívida limita sua capacidade de garantir solvência em um cenário de juros crescendo acima do PIB. Mas quando você chega na direita e fala, cara, essa busca maluca de buscar o superávit primário, e essa busca maluca, né, da austeridade fiscal, isso daí não vai salvar o Brasil? Você é comunista, duguinista, caçabista, todos os istas. Por que a direita brasileira não pode ser igual ao Olavo de Carvalho? Que no ato de sua sabedoria consegue errar. Pô, talvez eu esteja errado nisso daqui. Talvez eu deva pensar em outro caminho, em outra solução. A direita não pode pensar de uma forma diferente? Não pode ter pensamentos diferentes dentro do mesmo grupo?
E qualquer um que tentar pensar em alguma coisa, o quê? Tá sendo pago pela Rússia? Aí pra ver aqui, ó. Aqui é a política fiscal. Tá levando a dívida do Brasil para 84% em relação à dívida PIB. Bolsonaro acho que foi o último presidente talvez toda a nova república, né? Que entregou uma relação menor do que quando ele pegou. Fato concreto, briga com os números. Mas o PT, ó. Galípolo conquista Faria Lima, mas crimes atingem o BC. Aí tu pega a matéria pra ler e diz que o Galípolo conquista por sua postura conservadora. É o quê? É a política de juros de todos os governos do PT. Que é outro ponto também, né? Tu tem que aguentar Constantino, Renata Barreto. Renata Barreto foi uma das que mais lacrou em cima da nomeação do Galípolo. Lula vai colocar o Galípolo pra derrubar os juros na canetada. Não. Era óbvio que não ia acontecer isso. Óbvio. É um cara dos bancos. Se você analisa a história do PT, governo Lula 1, governo Lula 2, Dilma, o PT sempre praticou os maiores juros do mundo. Como que a direita brasileira fala que Lula é o pai dos bancos e esse mesmo pai dos bancos vai baixar o juro dos rentistas na canetada? A direita fica fazendo críticas muitas vezes sem um menor lastro na realidade. Se der um apertozinho e fazer 2, 3 perguntas, o povo fica assim, ó, perdido. O pessoal tem uma concepção de umas ideias e aí tenta encaixar todas as suas ideias nessa concepção. E para terminar o vídeo de uma forma bem provocativa, 2 videozinhos curtos, com a notícia separando eles. Vocês conhecem aqui o Dedé, né? Esse perfil aqui é um perfil de esquerda, que obviamente está tentando colocar a culpa no bolsonarismo. Esquece o bolsonarismo por hora. Vamos só ouvir a fala do Dedé e a gente interpreta a fala dele. Olha isso daqui. A gente, nos últimos 3 anos, privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. A gente privatizou, Dedé? Tu é membro do governo, né? Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia. Copel, após privatizar, os irmãos Batista já compraram. E após privatizar, a Copel veio com SGDs. Inclusive, a usina lá de gás que os irmãos Batista compraram da JBS, né, enricando a JBS com que a gente tem que fazer isso aqui para atingir nossas metas de carbono. A Sabesp, quem comprou? Um consórcio de empresas que tem dentre elas a BlackRock e o Daniel Dantas. Mas calma, a gente vai falar mais da Sabesp. E no ano anterior, privatizamos a Eletrobras. Eletrobras, após privatizar, em 2024, sai a notícia que, assim como a Copel, a Eletrobras veio com a ideia que não, agora para atingir os objetivos ESG da empresa, né, o net zero de carbono, não emitir carbono, vamos vender as termoelétricas no Amazonas. Venderam. Vendeu para quem? Para a JBS. A Âmbar Energia, né, que é o braço de energia da JBS, para os irmãos Batista. E o que aquilo lá fez? Baixou a medida provisória para todo mundo pagar a conta no final do dia. Porque a distribuidora lá, Amazonas Energia, estava deficitária. Por causa de gato e tudo mais. O que mais que aconteceu? Vendo agora, energia nuclear brasileira. Está sendo vendida aí para os irmãos Batista também. Resultado direto. Ah, aconteceu, gente. Aconteceu. Notícia da semana passada. Lauro Jardim. Já se supõe aí que a Petrobras pode se desfazer de alguns ativos e a disputa está entre André Esteves e os irmãos Batista. O Esteves não dá Eneva, a Eneva pode comprar, ou a Âmbar. E aí, você quer vender o Brasil? Você quer vender o Brasil para quem? Para André Esteves ou para os irmãos Batista? É fato concreto, da realidade. É o que está acontecendo. Mas vamos continuar. Que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações da SAP. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações. Nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações. Porque sim, um processo de privatização precisa de alguém para estruturar. Tu acha que o BTG organizou isso de graça? Tu acha que o BTG organizou isso de graça? Acorda! Deixa de ser otário! Tu acha que o BTG organizou de graça?
Os maiores bancos deste país e os maiores conglomerados, né, oligárquicos deste país, JBS, Marfrig, BRF Foods, são esses grupos os principais anunciantes da Globo, de toda a TV aberta, dos jornais do consórcio. E aí tu pega todos esses jornais do consórcio e tu vê que eles defendem com afinco a venda da Petrobras, a venda da Eletrobras, que eles não ganham apenas estruturando a venda, como depois, porque são empresas que dão lucro. Mas você, pequeno padawan, mas se não o PT, se não, cara, vai entrar um governo de direita? O governo Bolsonaro não fez com que as estatais dessem lucro? Por que tu quer vender a estatal? Por que tu quer vender a Petrobras pro BTG? Vem pro mundo real! Tu acha que vai ser o que? O Luciano Hang que vai comprar? É o empresário conservador que vai comprar? Tu acha que tem algum empresário conservador na faixa do dinheiro que esses negócios custam? Quantas mais empresas o André Esteves vai comprar, esfregar na tua cara? Os irmãos Batista vão comprar, esfregar na tua cara, até tu entender o que tá acontecendo nesse país. E que isso não começou agora. E isso é o motivo do Roquete estar no governo, porque não tem, né, debate crítico, não tem autor, não tem nada. Nada, é só... Não temos que nos unir para tirar o PT. Pelo amor de Deus, gente. Tá entregando o Brasil, não é de hoje. E aqui não começou, não era Lula, não. Gente, isso aqui é o processo, basicamente, de roubo que fizeram do Barão de Mauá. Toda a sabotagem que ele sofreu e se desfez de tudo que ele tinha pra morrer com o nome limpo. O Banco do Brasil, que estava sendo prometido pelo Trade T, caso ele vencesse, só existe porque o Barão de Mauá afundou lá atrás. Sabe, assim, o brasileiro não conhece a própria história, adora rotar virtudes, adora falar coisas que não tem a mínima base e comprar discursos bonitinhos que lavam a alma. Eu nem vou continuar. Esse vídeo tu escuta lá se tu quiser, né? Ele completo. Ele falou da Sabesp, né? Aumento de 6,11% nas contas de água da Sabesp começa a valer nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Aumento. É só que eu quero saber. Quantos por cento eu tô nem aí? Aumentou. E por que eu quero falar sobre isso daqui, ó? Conhece esse gordo daqui? O cadeirudo? Olha só. O que vai acontecer com a minha tarifa com essa privatização? Vai baixar. Ponto. Vai ser mais baixa do que eu pago hoje? Vai ser mais baixa. Você paga. O senhor garante que eu vou pagar menos do que eu pago hoje? Garanto. Garanto. Aumentou, Tarcísio. E aí? E aí, Tarcísio? Vendeu a BlackRock pro Daniel Dantas, você aumentou. Você garantiu, Tarcísio, que ia baixar? Mentiroso. 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 Aí eu te pergunto, tu acha que esse dinheiro extra que André Esteves, Joesley Batista, Daniel Dantas, BlackRock, tu acha que esse dinheiro que tá sendo ganho, esses lucros gigantescos, tu acha que vai ser utilizado pra quê? Pra financiar a Heritage Foundation brasileira? Pra financiar que Eduardo Bolsonaro construa um projeto de Brasil? Tu acha que vai ser isso, é? Não, que eles vão investir na economia? É? Por que o André Esteves não constrói do zero uma usina nuclear? Ele e o Joesley Batista juntos. Por que ele não constrói uma hidrelétrica? Por que o Daniel Dantas, pô, não vai lá, sei lá, cuidar das águas-vivas no mar? Não, só quer comprar o que já tá pronto. Então assim, gente, se a gente tá no buraco, muitas vezes, é porque o povo não quer raciocinar. Aplaude tudo de forma acrítica. Acrítica. E ninguém liga pro passado de ninguém. É incrível. Basta dar 2 gritos contra Lula e Alexandre de Moraes. Nem precisa dar 2 contra Lula. Dê um suspiro contra Alexandre de Moraes já é o suficiente para direito abraçar e chamar de herói. Eu termino o vídeo com esse post aqui do Olavo, ó. Pensem o que bem desejam do Jair Bolsonaro, mas contestem, se puderem, as seguintes afirmações. Primeiro, Bolsonaro é um dos raríssimos políticos que jamais se envolveram em qualquer esquema de corrupção. 2. Ele é o único presidenciável que dá mais ênfase à segurança pública do que à economia. Isto é, o único que tem senso das proporções no julgamento das urgências nacionais.
Porque para você poder gozar da economia, você tem que estar vivo. Bolsonaro acha que as pessoas estarem vivas é ainda mais importante que a economia está andando. Ele é o único presidenciável que jamais cortejou a elite esquerdista hegemônica, muito menos a mídia. Ele é o único presidenciável que não modera o seu discurso pelos cânones da etiqueta esquerdista. Provem que algum outro candidato tem essas qualidades e talvez eu considere um concorrente à altura do Bolsonaro. E Olavo falou isso em 8 de julho de 2017 e hoje é dia 3 de janeiro de 2026. E o Olavo segue certo. Porque o Jair segue exatamente essa pessoa. Então, com projeto ou sem projeto, eu sei que pelo menos tá fácil de saber que o caminho passa pelo Jair. Porque o que teve de aventureiro aí pelo meio do caminho, o que teve de gente oportunista, gente espertinha. Vamos pegar os problemas que acontecem diariamente no Brasil e tentar aprofundar, tentar tirar deles discussões, reflexões, nos tornar pessoas menos burras, sabe? Olhar para o que está acontecendo. Então, olhar mais crítico para as situações. E não só repetir o discurso bobo, fácil, né, e vazio. Mas se a gente não consegue nem trazer algumas discussões para o debate da direita brasileira, a grande direita brasileira, sem você ser acusado de todos os istas possíveis, aí não dá. E aqui o que eu falo eu mostro, né? Enfim. Eu quero saber do Tarcísio se a tarifa da Sabesp vai abaixar ou não, viu, Tarcísio? Porque você garantiu que ia baixar. Você garantiu, irmão. Garantiu na entrevista pra Globo. Quem foi aquela postagem? Foi um deputado do PT, eu acho. Alencar Braga 13. É deputado do PT. É, mas o vídeo saiu da boca do Tarcísio. Saiu da boca do Tarcísio. São denúncias que, por exemplo, não jamais iam rolar na direita, né? Então, assim, eu tô cansado de fechar os olhos. Se fosse Bolsonaro prometendo que a água ia baixar e a água subisse, o povo ia matar Bolsonaro, ia cobrar, era dedo na cara, voadora, porque Bolsonaro pode cobrar. Bolsonaro merece tudo de pior. Agora os bonitinhos aqui, não pode falar nada. Só quem pode sofrer é Bolsonaro. Só quem tá errado na história é Bolsonaro. É Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Tudo é Bolsonaro, né? É isso. Eu não quero nem ser de direita. Já falei. Eu sou bolsonarista. E acabou. Tô nem mais... Por mim, pode me colocar na direita se quiser. Também, se não quiser, não faço nenhuma questão. Já deu pra mim, sabe? Já deu. Esse papinho de sempre aí que fala. Não, a responsável... Irmão... Vai discutir isso lá com o BTG, vai lá no BTG discutir responsabilidade fiscal. Tem outros assuntos para comentar. Tô cansado disso daí. O vídeo passou de 1h20. Me perdoe, mas eu tinha que comentar sobre tudo isso. Eu acho que deu muito pano pra manga aí. E eu acho que tudo que eu falei, posso até me excedido em algum ponto aqui, no tom em alguma coisa. Mas eu acho que tá bem preciso as coisas. Eu tentei realmente assim, ó, trazer pontos que até que você não entendeu direito, você saiu com a impressão de rapaz. Eu não entendi muito, mas tá ruim o Brasil. É uma coisa que não tá encaixando, né? A gente realmente precisa ter um pouco mais de maturidade. A gente realmente tem que começar a valorizar quem tá entregando alguma coisa. Tipo o Eduardo. Pô, vamos valorizar o Eduardo Bolsonaro. Pô, vamos começar realmente, né, a cobrar que as pessoas se caiam de cabeça, se empenhem na campanha do Flávio. Vamos cobrar, pô, essas pessoas aí que adoram surfar na aba do Jair, que, poxa... Comece a se mover pro Bolsonaro, tá preso. Depois de 4 processos cirúrgicos, tá preso, nem prisão domiciliar tem acesso. Sério, gente, essa situação de Bolsonaro, eu não sei se eu fico com mais raiva do regime ou dessa galera aí que finge que tá tudo bem com o Jair. Sério, pô, olha o que o Bolsonaro tá sofrendo, tudo que Bolsonaro fez. É justo isso? Enfim. Sempre falo no final do vídeo, né? Enfim, quiser me apoiar, passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon, inscrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fica aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.